Hoje você ficará por dentro de todas as novidades que está por vir em Skylore, como sistema de guild, novos equipamentos, novas arenas e muitas outras novidades. Então não saia daí para acompanhar tudo sobre esse MMORPG online e bora para gameplay. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Chuchu Jogador e vamos analisar as novidades anunciadas pelos desenvolvedores no Roadmap 2021. Disponibilizado no início de fevereiro, o Roadmap 2021 nada mais é que um roteiro do planejamento de novos conteúdos. Nele notamos que esses novos conteúdos serão implementados entre a primavera e o verão na Europa, pois é onde o jogo é feito. Isso se dá entre 20 de março e 20 de setembro. Eu vou falar sobre todos esses tópicos e alguns pontos adicionais. Para facilitar o entendimento, eu sinalizei em verde os pontos que já foram implementados e em amarelo os pontos que ainda faltam serem implementados. Começando pelo tópico da arena, o modelo Tower Defense já foi implementado, como vocês viram em vídeos anteriores. E recentemente lançaram uma imagem de uma nova arena que está em desenvolvimento, mas ainda não definiram o sistema. E você tem algum palpite? Deixa aí nos comentários. Já a Liga de Titãs ainda não foi implementada, mas deve vir como uma liga mais competitiva entre jogadores de nível alto. Provavelmente com acesso mais difícil, mas também ótimas recompensas. O sistema de encontrar grupos já está implementado. Ela fica na aba Taverna, na mesma interface das mensagens. Basicamente você configura a busca entre as opções disponíveis e aguarda os demais jogadores aceitarem para formar um grupo. Mas como a maioria ainda prefere usar o chat geral para encontrar grupo, isso não se torna usual e não funciona. Uma mudança significativa que alterou a jogabilidade foi nos equipamentos. Além da classificação de PVP, PvE e boss para os equipamentos, foram atribuídos classes a esses equipamentos, que varia entre pesado, médio e leve. Quanto mais pesado, mais defesa e menos ataque, e quanto mais leve, mais ataque e menos defesa. Sem considerar as armas, todas as armaduras e acessórios podem ser equipados por qualquer personagem. E esse é um ponto muito importante que vai fazer toda a diferença na construção do seu personagem. Tá a fim de ver um vídeo sobre esse assunto ou qualquer outro? Deixe sua sugestão aí nos comentários. As transações com dinheiro real já estão ativas no jogo, apenas para usuários Android. Usuários iOS ainda vão ficar chupando o dedo. Essas transações te dão acesso à loja Premium de diamantes e também às outras lojas de recursos que usam diamantes como moeda. Além dessas vantagens, você também pode adquirir o Sky Pass, tendo acesso a melhores recompensas, como diamantes, buffs e uma skin. As skins são adquiridas pelo Sky Pass, mas você também pode receber uma por uma missão no início do jogo. E dessas skins você votaria em alguma? Nos testes anteriores, o Battlefield estava disponível, era um combate de 8 contra 8. Nesse sistema de campo de batalha, tinha um boss no meio e ganhava quem tirasse a maior porcentagem de vida dele. Nesse beta ainda não está liberado, mas deve vir em breve. E ainda nesse tópico do Battlefield, eles comentam que vai ter um novo sistema aí dentro de um Battle Royale, mas sem mais informações. Para quem curte PvE, se anime porque está vindo um novo sistema, o Atlas of Memory, que alguns membros da comunidade comentam ser similar ao mapa astral encontrado em Warspear, que é um outro jogo da Airgrind, mesma empresa do Skylore. É similar a uma dungeon que a gente tem hoje atualmente no jogo, só que bem maior, com muito mais chefes e inimigos e ótimas recompensas. Agora vamos abordar um dos pontos mais aguardados pela comunidade, que é a criação de uma guilda. Qualquer jogador que atingir o nível 8 vai poder criar uma guilda usando uma certa quantidade de recursos. Para entrar numa guild, você deve receber um convite ou usar o sistema de busca, mas no mínimo você tem que estar no nível 3. Inicialmente, as guildas terão espaço apenas para 15 membros, mas isso poderá ser aumentado melhorando os talentos da guild. E é isso mesmo que você está pensando. O sistema de talentos da guilda será similar ao dos personagens. Esses talentos poderão aumentar os atributos básicos dos personagens, conceder buffs para facilitar o seu progresso ou melhorar os parâmetros da guilda. E para evoluir a guild e avançar nos talentos, vai depender do nível de atividade dos membros. Os membros contribuirão com uma energia recebida através da conclusão de tarefas dentro da guilda. É similar ao que acontece hoje no Sky Pass.
e participar de uma guilda ativa vai fazer toda a diferença no seu progresso. E para fechar esse roadmap, vamos falar dos 3 últimos tópicos. Mas antes, não esqueça de apoiar o canal deixando seu like e se inscrevendo. E para quem não sabe, o nível máximo que você pode atingir hoje no jogo é 20. E se você maximizar todos os talentos e equipamentos, você vai conseguir um máximo de 46.200 de maestria. E com a chegada dos novos conteúdos, o limite máximo passará para 35, com o personagem maximizado beirando aos 117.000 de maestria. E junto a isso viram os novos níveis da árvore de talento e os novos níveis de equipamentos, além de uma possível nova raridade, como vocês podem notar pelos prints retirados dos bots das arenas. Fechando com os novos territórios em Skylore, Ophir Capital e o Shadow World, mas ainda não temos mais informações. Agora você está atualizado e preparado para o que vem pela frente. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e se vemos no próximo vídeo.